Resumindo, a apometria ela é uma técnica que se diferencia de todas as outras técnicas. Ela está incluída nas técnicas holísticas, né, que busca a integração do homem, do sujeito, por completo. Mas ela se diferencia por quê? Porque o objetivo principal dela não é trabalhar o corpo físico. Na apometria existe uma série de trabalhos que a gente faz, como vocês podem ter contato no livro, como também faz parte o alinhamento dos chakras, os passes, né, o reiki, enfim, tá no livro aí, eu conto. Mas o objetivo principal da apometria, ou seja, como se trabalha na apometria, é nos corpos sutis. Então, por quê? Porque a apometria visa solucionar a questão a partir da raiz do problema. A maioria dos trabalhos que são desenvolvidos, porque na apometria é feito cirurgias, é feito tratamentos, se arranca tumores, na apometria, na cirurgia se arranca chips, implantes, é feito troca de coração, enfim, tudo isso acontece como? No campo astral. É no campo astral que isso acontece. Então acontece basicamente de duas formas. Você entra no campo, coloca a pessoa em transe, ela sai do corpo, se desloca do corpo físico, né? Ela entra no corpo etérico astral, ela sai, vai para o astral. E o operador também vai para o astral junto com essa pessoa e se reúne com uma equipe médica e faz o procedimento que tem que ser feito. Inclusive faz cirurgias ou desencarne de vidas passadas, porque existem doenças que a pessoa está enfrentando nessa vida, no campo físico, que é oriunda de uma vida passada. Às vezes a pessoa morreu com um feitiço, enfeitiçado na vida passada, e nessa vida, esse feitiço tem que ser desfeito. Isso vai ser desfeito no campo astral. Por quê? Porque pode ser desfeito no campo físico? Pode. Mas, como eu falo no livro, mais eficaz é no campo astral. Por quê? Porque o feitiço ele é mandado, enviado de forma energética. E como você está no astral, você tem acesso direto a essa energia para manipular essa energia e desfazer. Assim também uma pessoa que está com um problema físico e tal, pode acontecer também da pessoa ficar deitada ali na maca e o médium, o operador que está ali, ele é incorporado por um cirurgião ou ele se permite acessar as habilidades de um cirurgião, de um médico, seja qual for a necessidade. Então, nesse transe, ele faz todo o trabalho e a pessoa é restaurada. Então veja, por que essa ferramenta é muito poderosa? Porque ela não é feita no campo físico, diretamente físico. Você fala assim, não, pode acontecer de ser feito no campo físico? Pode, claro que pode, porque existem vários níveis. Mas o efeito maior é no campo astral. Todo tratamento, a sessão, ela ocorre no campo astral. Por isso que o tratamento é eficaz, porque é removido tudo aquilo. Às vezes a pessoa está sofrendo está sendo obsediada, o espírito não quer se apartar, ela já recebeu oração, já recebeu passe, já fez o que tinha de fazer, já foi no terreiro e o espírito não vai embora, o bicho é teimoso. Você coloca a pessoa em transe, entra no astral, chama os guardiões, os batedores, convoca aquele espírito lá e fala, e aí amigo, o que está acontecendo? Como é que é mesmo? Você está precisando de quê? De amor? Você está carente? Vamos lá, vamos resolver isso. Você tem que deixar essa pessoa em paz. Então, aí o trabalho é feito, né? Cada trabalho tem uma especificidade, né? Como eu vou dando as pistas lá no livro como é feito esse trabalho. Pode falar, Fernando. E quantas sessões são feitas nesse tratamento? Ou varia de paciente para paciente? E também por que esses espíritos conseguem acoplar na gente que é físico? Por que esses espíritos conseguem ter esse poder de estar obcecando? Eles conseguem porque a gente permite, Fernando. Essa que é a verdade. Porque, como assim a gente permite?
por não se trabalhar o suficiente. Quando a gente não se trabalha, eles têm essa liberdade para trabalhar via energética na gente. Então, vejam só. Nós estamos aqui na matéria, bem condensada, mas nós temos os corpos sutis. Para que um obsessor possa nos atingir, eles precisam acessar um desses corpos sutis para poder nos atingir. Por exemplo, um obsessor que quer entrar na mente de um sujeito, ele vai acessar o corpo mental, a consciência mental. Aí como que tá, vou dar um exemplo. Então, como que um obsessor ele pode acessar a mente ou ser atraído para a mente de uma determinada pessoa? Ele escolhe? Não, ele não escolhe. Nenhum obsessor está passeando no mundo e fala assim, ó, não, eu estou olhando aquela pessoa passando ali, a Fernanda, eu vou lá tirar um pouco da energia dela, tirar a paz dela. Não, não é assim. Eles são atraídos pelo nosso campo vibracional. Então vamos pensar aqui numa pessoa que é muito negativa, que só pensa negativo, que reclama e tal. O que essa pessoa está vibrando? Uma energia pesada, densa. Então ela está emanando essa energia para o universo e o espírito, o obsessor que está passando, ele capta aquela energia e é atraído. E como nós temos um corpo mental inferior, ele é atraído por esse corpo inferior que está emanando essa negatividade, como ele vive numa vibração densa, né, negativa, assim, entre aspas, então ele é atraído e começa a influenciar a nossa mente. Aí você fala assim, tá, mas é só assim fácil? Não, não é só assim fácil. Existe uma forma deles acessarem, existe um canal de acesso por meio desses corpos. Quando se trabalha o yoga, isso tudo que eu estou falando aqui, quer dizer, nem tudo, né? Muitas informações que eu dou aqui não está no livro, mas o básico está no livro. Isso que eu vou falar agora também está no livro. E muito mais. Por exemplo, a maioria das pessoas só conhece os 7 chakras. E outra parte acha que só existe os 7 chakras. Mas como eu já falei para vocês, nós temos no nosso corpo 800 mil chakras. Os 7 são apenas os principais. Mas no livro, eu coloquei no livro para vocês 15 chakras. Então veja, quando se trabalha no yoga, a cultura yógica não deu muita atenção para um chakra que é muito importante, que é o humeral. No yoga se trabalha mais os 7 chakras principais e pula o 8º chakra e vai para o 9 e assim segue. Porque os principais da base, nós temos 112, né? Mais 2 espirituais, 114. Então, são 56 de um lado, 56 do outro, 112, mais 2, 114. Mas, se você conseguir desenvolver 21 chakras, a felicidade ela já é garantida. Essa felicidade, deixa eu rebobinar aqui minha mente, porque quando se fala em felicidade, essa palavra já está muito desgastada aqui no Brasil. Eu vou usar um outro termo, eu vou usar um termo mais oriental, que é você alcança ou você entra num estado de bem-aventurança, que é um estado de paz e quietude, equilibrando apenas 21 chakras. É por isso que eu quero trabalhar com vocês no presencial, nas aulas práticas, para a gente aprender a equilibrar esses 21 chakras. Como que a gente vai destravar eles, ou desintoxicar, ativá-los e alinhar. Quando eu falo ativar, também pode se entender desenvolver, né? Fazer com que ele se desenvolva, tá bom? Então vejam só, Fernanda. Quando a gente alinha os 7 chakras, ele é a base, a gente já se sente bem, é uma coisa impressionante. Agora imagina alinhar 21. Mas, como eu estava falando, na tradição yógica, eles não deram muita atenção ao 8º chakra, que é o chakra humeral. Esse chakra humeral é o chakra da espiritualidade, ou seja, em outras palavras, é o chakra da mediunidade. Todo ser humano tem, por isso que todos nós somos médiuns. Por quê? Porque estamos mediando entre o céu e a terra. Nós estamos aqui, ó, na média. Então todos nós somos médiuns. Uns desenvolvem essa mediunidade e outros não.
Então, na tradição iógica, eles não deram muita atenção, não quiseram trabalhar o humeral, porque a ideia é que o sujeito se responsabilize completamente por ele mesmo para se engenhar e se trabalhar. Por quê? Porque quando se trabalha a questão da mediunidade, muitos descambam para o fanatismo, para o charlatanismo, para a enganação, e aí a própria vida do sujeito vai de mal a pior e daqueles que os seguem. Mas no Ocidente, se deu uma atenção especial para o humeral. Então esse chakra humeral fica aqui na omoplata esquerda, aqui entre o coração e o pulmão. Um pouco acima, assim, próximo da nossa vértebra, né? Da coluna vertebral, assim, para vocês entenderem, na omoplata, na clavícula, assim, aqui atrás. Esse chakra, Fernanda, o humeral, ele é o responsável pela mediunidade. É ele que capta a energia sutil. Seja ela positiva, entre aspas, porque eu já falei para vocês que não existe esse negócio de positivo e negativo, né? É apenas o outro lado da moeda. Então eu não vou mais voltar a esse assunto assim, a não ser que vocês queiram. Então veja, esse chakra, ele é um portal que capta a energia sutil. Seja sutil, como também energia de baixa vibração. É por conta do chakra humeral que é possível o processo de incorporação. Se o sujeito não desenvolver o humeral, ele não consegue incorporar. Por exemplo, eu já conheci várias pessoas que... Olha só, eu tinha um amigo que estava há 5 anos, o outro passou 10 anos na Umbanda e ele ficou com vergonha, se retirou porque ele não conseguia incorporar. Uns 5 anos e o outro, ele não conseguia incorporar de nenhum jeito. E uma pessoa passar muito tempo na Umbanda e ser iniciado, fazer os trabalhos e não incorporar, isso não é muito bem visto. Isso é uma vergonha para a comunidade e, assim, é como se tivesse alguma coisa errada com essa pessoa. O que essa pessoa não está fazendo? Mas não é isso. É porque quando essa pessoa está travada, com o humeral travado, é preciso fazer um trabalho para abrir esse portal. Então essas duas pessoas me procuraram no consultório, eu fiz um trabalho com eles no consultório para destravar o humeral e a partir daí essas pessoas começaram a incorporar. Incorporaram lá no consultório mesmo comigo. Você vê como esse humeral é poderoso. Agora, existe, gente, respostas para tudo. Existe ferramentas para tudo. Agora a questão é, a gente sabe que essas ferramentas existem e se a gente já sabe, a gente sabe usá-las já? Ou pensa que sabe, mas não sabe? Essa é a questão. Se você souber usar, coisa acontece. Então veja, lá no terreiro, ele passou por 3 terreiros e não conseguiu. E ele foi incorporar no consultório. Por quê? Porque eu tinha a chave. Entende? Agora eu não sei por qual razão ninguém mexeu nisso lá. E eu não quero saber e nem perguntei, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não é uma questão de ser melhor ou pior. O que eu estou contando apenas é que foi feito um trabalho e a pessoa começou a incorporar. Então veja, quando é isso que acontece nas sessões mediúnicas, que aí a gente vai chamar de psicofonia, que acontece quando você vai numa sessão espírita, aí a pessoa incorpora, o chakra humeral aqui, ó, começa a canalizar essa energia, ele começa a puxar a energia aqui para o centro coronário. Do coronário ele desce aqui para o humeral, porque é o humeral que está chamando, ele abre o coronário, chama para cá. Então o espírito, né, ou a energia desse espírito, quando vem sobre a pessoa, ele acopla em cima do humeral, e o humeral, o chakra humeral, ativa o cardíaco, porque ele está ligado aqui o chakra cardíaco, e aí a partir do cardíaco é ativado o laríngeo, o chakra do laríngeo. Por isso que nesse momento em que o espírito está acoplado, ou a energia, o médium entra em transe e acontece o processo de psicofonia, que é justamente quando o médium está incorporado, e aí ele vai fazer o uso da fala, mas não é mais ele, é só o corpo mecânico que está sendo usado para falar, mas é o espírito que está acoplado aqui, a energia desse espírito que vai se comunicar com as pessoas que estão ali. Por exemplo, se for incorporado um médico numa sessão de cirurgia, então esse médico vai usar a técnica, né, vai usar a psicofonia
ou seja, para se comunicar, vai usar a fala, mas vai ativar o chakra do laríngeo para usar a fala, e o cardíaco também para emitir amor, né? Porque aqui é amor, compaixão por aquele moribundo que está ali. Então, se ele for fazer uma cirurgia, então esse médico que está no corpo do operador vai abrir a pessoa ali e vai fazer a cirurgia. Entende? E aí ele faz ali, barriga aberta, abre na tora e tal, e depois fecha, e aí ele sai, e aí o médico volta ao normal. Mas é pelo humeral que o espírito faz isso. Então, da mesma forma, Fernanda, se você alimenta muitos pensamentos negativos, você também pode atrair por meio do humeral. Então é por meio do chakra do humeral que a gente atrai tanto energia sutil para se desenvolver como energia mais densa.